Eu venho à Praia na Barra porque botaram uns ônibus horrorosos que saem as pessoas completamente horríveis de dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. Então a gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do Meier, do Mangue e levar a praia em Copacabana, cara. Porque não pode, eu não posso conviver com pessoa que não tem o mínimo de educação. Em 1989, a extinta Rede Manchete produziu uma reportagem chamada Os Pobres Vão à Praia. O episódio do programa Documento Especial, no ar naquele ano, mostrava a longa trajetória dos moradores dos bairros menos favorecidos do Rio de Janeiro, enfrentando ônibus lotados, calor intolerável e casos de assédio e furto até nas praias dos bairros nobres da cidade. Mas o que chamou a atenção na produção não foi a dificuldade que as pessoas passavam para conseguir ter um dia de descanso na praia, e sim os depoimentos coletados que expõem o preconceito e a aversão à pobreza. Uma gente suja, uma gente que tem, você olha pra cara dessas pessoas e tem vontade de fugir, entendeu? E eu tenho horror de olhar pra essas pessoas e sacar que são do mesmo país que eu, entendeu? São brasileiros. Horror. Não são brasileiros não, cara. Subraça. Quem passa nas ruas do estado do Rio de Janeiro repara no aumento do fluxo de pessoas morando em situação de rua. Essas pessoas têm uma dificuldade de se abrigarem devido à falta de consideração do Estado, fazendo construções como bancos de praças com divisórias, pedras pontiagudas e outras construções, chamadas de arquitetura hostil. Para essas pessoas, fica a pergunta: de quem é a rua? Eu não quero muito, porque não vai morrer, não vai levar nada. Você pode ter esse espectro todo, isso aqui tudo é seu. Você não vai levar, então você tem que desfrutar ele. Né? Então eu quero o quê? Eu quero só sobreviver, trabalhar. Isso aqui não lixo, é uma reciclagem. É um trabalho digno. Você é ser humano, não se pode pensar assim. Todo mundo vai debaixo da terra. Esse negócio de botar numa caixa, cerâmica, nada não. O bicho vai entrar, vai comer. Depois que isso aqui parou, já era. E aí o ser humano morre, fica aqui, ó, 2, 3 dias no chão, jogado mal baixo. Então o que eu quero é trabalhar. Mas muitos discriminam. Gosto. Olha esse cara aqui. Esse sentimento de hostilidade não foi uma onda do final dos anos de 1980. A aporofobia, ou o medo e o ódio aos pobres, foi um conceito criado pela filósofa Adela Cortina nos anos de 1990. Naquela época, o intuito foi explicar que a rejeição a imigrantes ou refugiados não se dava apenas pela condição de estrangeiros em um país que lhe é desconhecido, mas sim pela sua situação de vulnerabilidade e carência. No Brasil, especificamente em Niterói, a aporofobia tomou diferentes formas, como explica a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Sônia Maria Ferraz, da Universidade Federal Fluminense. A aporofobia, ela está estrita e direcionada para a ojeriza ao pobre, horror de pobre, de miséria. O que a gente tem no Brasil é isso, a gente não tem xenofobia que possa ser incluída nessa ojeriza. Quando a Adela Cortina cunha esse termo, né, e consegue colocar no dicionário, é exatamente para isso, para afunilar e a gente entender para quem essa arquitetura está dirigida. Tem uma matéria da secretária de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, dizendo que temos que tirar os sem-teto da rua para que as pessoas possam passear com seus pets. Esse é o máximo da aporofobia, né? Morador de rua não existe. Isso é uma abstração. Morador é de casa. Casa se mora, rua é lugar de passagem, não é lugar de morar. Então, o termo morador de rua é uma naturalização da situação. Ele já mora, então não precisa de casa. Ele não mora na rua. Ele está na rua porque ele não tem onde morar. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para não absorver esse discurso, né, hegemônico, dominante, que vai naturalizando essa pobreza toda desse jeito.
Então, é uma questão de classe. Então, você naturaliza o cara na rua, você naturaliza o cara miséria, é porque ele não quer trabalhar, a culpa é dele, entendeu? Olha, quanto emprego tem, o cara não quer. A prefeitura, ela representa e ela aplica dispositivos de controle de manutenção dessa organização de classe, né? O direito à moradia foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Mas as pessoas que andam pelas grandes ruas do estado do Rio de Janeiro se perguntam: esse é mesmo um direito para todos? Em 2022, o número de pessoas morando em situação de rua chega a aproximadamente 213 mil, que é cerca de 39 mil a mais do que no período da pandemia de Covid-19. Os especialistas ainda afirmam que esse número tende a aumentar. No Brasil, a população em situação de rua cresceu aproximadamente 16% de dezembro do ano anterior a maio deste ano. Eram 158.191 pessoas. Já em maio, 184.638, de acordo com dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, do Programa Transdisciplinar Polos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais. O mesmo levantamento também mostrou que 68% das pessoas em situação de rua são negras, 87% homens e 47% possuem o ensino fundamental incompleto. A sobrevivência dessas pessoas na rua torna-se ainda mais difícil pela forma como a cidade se impõe. Durante a apuração desta reportagem, tentamos ir em busca dos dados da população vulnerável em condição de rua em Niterói, mas não foi possível encontrar essa informação, já que o órgão detém apenas levantamentos das pessoas que buscam auxílio no Centro de Referência Especializado para a População de Rua, o Centro POP. Daniela Murta, subsecretária de Assistência Social do município, explica como são realizadas as abordagens sociais na cidade. Nós realizamos uma pesquisa em parceria com a UF, que está ficando pronta agora no final do ano, que levantou um perfil da população que está em situação de rua na cidade de Niterói, com base numa pesquisa amostral, né? E eles utilizaram 1/4 ali do número de pessoas em situação de rua que estão no cadastro único na cidade de Niterói para poder fazer esse levantamento. O objetivo maior da pesquisa é apontar caminhos para uma política municipal de atendimento à população em situação de rua na cidade de Niterói. Então, ela tem 2 entregas principais. Primeiro, levantar o perfil de quem está em situação de rua aqui na cidade e apontar os caminhos para uma política municipal, que são caminhos que vão ser para assistência, para a saúde, para as diversas políticas setoriais que trabalham com esse público. A gente trabalha com número de atendimentos dos serviços e número de atendimentos dos serviços de abordagem à população em situação de rua, que é um número que todos os meses a gente consegue levantar, mas a gente não pode chamar isso de censo, porque uma mesma pessoa ela é atendida diversas vezes, né? E ela é atendida, às vezes, por mais de um serviço. Isso gera uma certa confusão, às vezes, né? Porque quando a gente tem lá o levantamento de atendimentos, as pessoas acham assim, nossa, eles fizeram 5.000 atendimentos, então são 5.000 pessoas? Não, não são 5.000 pessoas. Uma pessoa ela pode ser atendida, inclusive, todos os dias de um mesmo mês. Então, ela vai contar, uma mesma pessoa conta como 30 atendimentos, né? Esses são os dados que a gente utiliza na nossa rotina de assistência, tá? No dia a dia. Agora, a pesquisa tem esse objetivo principal, apontar caminhos para a construção de uma política municipal de atendimento à população de rua. No Brasil, São Paulo é a cidade com a maior população de rua, cerca de 42.240 pessoas, seguida pelo Rio de Janeiro, com 10.624, de acordo com o levantamento realizado pelo programa da Universidade Federal de Minas Gerais. Niterói, a cidade sorriso, é conhecida pelos projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer e por ser cenário dos filmes de Paulo Gustavo. Lá, o enfrentamento dos problemas da população de rua é um desafio permanente para os gestores das políticas sociais. É um público complexo que demanda diferentes esforços e ações na condução de políticas públicas, que precisam de eficiência na promoção da cidadania para que, assim, possam sair dessa situação de exclusão de forma sustentável. O primeiro desafio é conhecer a realidade. Quem são essas pessoas, em quais locais estão e por que estão alocadas nas ruas. Eu vou fazer uma semana aqui, eu nunca morei na rua. Eu vou alugar uma casa, porque eu não dormi na rua. Eu venho na rua para comer e vender minha arte.
Eu sou pedreiro profissional. Eu tenho família, eu tenho casa. Tem doação o tempo todo. Mas esse tempo todo, muitas vezes, falta também. As pessoas deixam dormir? Ah, ele tem que deixar. Tem jeito, né? Tem jeito. Tá bom. A partir da crise econômica que intensificou o problema de insegurança financeira no Rio de Janeiro durante a pandemia, de acordo com dados do Conselho Nacional de Estatística, o número de pessoas em situação de rua aumentou em quase 140%, desde setembro de 2012 a março de 2020. Para tentar reverter esse cenário, projetos sociais foram criados para ajudar as pessoas sem condições de sustentarem as suas necessidades básicas. Um deles foi o projeto União Solidária, que atua no bairro de São Domingos, em Niterói, e distribui quentinhas, lanches e kits de higiene pessoal para essas pessoas em situação de vulnerabilidade. O projeto, como o próprio nome adianta, é fruto de uma união que semanalmente, às quartas-feiras à noite, distribui alimentos, produtos de higiene pessoal para homens e mulheres e roupas para as pessoas em situação de rua ou em condição de vulnerabilidade, como os moradores da favela Lara Vilela, mais conhecida como Morro do 94, ao lado da Instituição de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Foi mais ou menos ali quando estava começando a pandemia. Aí eu juntei um grupo de amigos, a gente começou primeiro entregando cachorro-quente, suco, kit de higiene, essas coisas. E com o tempo foi entrando outras pessoas. Esse pessoal que está aqui hoje, eles entraram com o decorrer do tempo. O projeto foi crescendo muito, hoje em dia a gente entrega toda quarta-feira 100 quentinhas, 100 kits de higiene, kit de lanche, roupas, calçados, essas coisas assim. Entendeu? Na Cantareira a gente atende 32 crianças. Então, meu nome é Osana. Eu entrei nesse projeto porque eu fiz uma promessa, porque a minha empresa não estava indo muito bem. Então, quando a minha empresa voltou, graças a Deus, a se reerguer, eu prometi que eu iria doar 100 marmitas. E eu acabei procurando ONGs na internet e achei essa ONG. Falei, não, vou entregar 100 marmitas. Vim, meu filho se ofereceu também para vir. A gente acabou se apaixonando. Então tem o quê? Uns 4 ou 5 meses que desde então a gente vem toda semana. E a gente ama esse povo todo, ama ajudar, e a gente já conhece todo mundo, a gente já fez várias amizades. E é muito legal, é muito gratificante. A alta dos preços e a crescente inflação dos alimentos faz com que poucas pessoas consigam fazer algum tipo de doação para ONGs e grupos que dão assistência a pessoas que vivem em situação de rua, como o projeto União Solidária. Dessa forma, muitas dessas organizações enfrentam dificuldades para manter as suas atividades, essas que são fundamentais para tentar contornar a carência de ações do Estado. Me chamo Josiane da Silva, mais conhecida como Josi, tenho 46 anos, sou aqui da comunidade do 94, uma comunidade muito carente, mas muito esquecida também. E assim, eu gostaria de agradecer ao projeto, né, que está aqui com a gente, União Solidária, que ele dá uma força danada pra gente, entendeu? Porque às vezes a gente, né, não tem, passa por uma dificuldade, né, depois dessa pandemia ficou mais difícil ainda, né, não temos trabalho. Eu, por exemplo, na minha casa somos 5, eu estou desempregada, meu marido está desempregado, eu tenho 2 filhas, só tenho uma filha trabalhando. Então, assim, o projeto ajuda muito, porque às vezes a gente não tem uma fruta para dar às crianças, não tem uma janta, uma coisa, entendeu? E eles estão toda quarta-feira, às vezes na quinta, ajudando a gente aqui. E é isso, não ajuda só a minha família, ajuda todos lá. Em 22 de novembro de 2022, foi aprovado no plenário o projeto de lei proposto em abril de 2021 pelo senador federal Fabiano Contarato, do partido Rede de Espírito Santo. A lei, que recebeu o nome Padre Júlio Lancelotti, em homenagem ao religioso que representa a luta contra a arquitetura aporofóbica no país, altera o estatuto da cidade e proíbe o uso de arquitetura urbana de caráter hostil nos espaços públicos em que há circulação de pessoas em situação de rua. Apesar do avanço, somente a aprovação de uma medida que altera a legislação não é o suficiente, já que o sentimento de aversão à pobreza vai muito além das imensas pedras sob os viadutos, das grades colocadas sob os vãos dos prédios e da retirada de marquises. Então, as pessoas em situação de rua, a gente assim, já acompanha há bastante tempo.
E a gente percebe que muitas vezes eles passam como invisíveis. Tem muita gente que passa, finge que nem vê. Às vezes eles dão uma boa noite, ou falam alguma coisa e nem recebe uma resposta, nem nada. Né? E isso também é importante. Às vezes a gente para, conversa, dá atenção. Não é só a entrega do alimento. Essa atenção também é importante, entendeu? Eles se sentem valorizados também com essa atenção que a gente dá. Como declara a professora Sônia Maria Tadei, há uma necessidade de mudança no pensamento da população em sua totalidade. Tem que tirar da miséria, tem que ter emprego, tem que ter renda, tem que ter políticas, tem que ter legislação trabalhista digna, tem que ter comida barata. A gente não resolve isso com arquitetura. A arquitetura ela só abriga. Então é uma ação de transformação social, né? É uma luta, né? Só a luta muda a vida. O que é que uma senhora passou, falou que assim, eu sou professora, a senhora é professora, senhora? Poxa, é maior vergonha você carregar a bandeira do nosso país nessa carroça toda velha, quebrada. Aí eu fui e respondi para ela, a senhora é professora, né? A maior vergonha, minha senhora, é quem pegou essa bandeira, rasgou e jogou no lixo. E eu fui lá, peguei, lavei, botei no varal e costurei e botei aqui. Sou brasileiro, então só está errado. Não, errado é quem rasgou a bandeira e jogou no lixo. Então eu peguei, costurei, lavei.